Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, muito feliz de estarmos aqui para comentarmos sobre a lição 10, a grande tribulação e os seus personagens. Na aula passada nós falamos sobre a grande tribulação, sobre alguns eventos que vai acontecer, sobre o propósito dela, demos algumas explicações sobre a igreja, e nessa aula nós vamos enfocar sobre personagens, porque quando nós lemos o livro de Apocalipse, que ali é onde fala bastante dos personagens, mas inclusive na Bíblia ela fala não somente no livro de Apocalipse, mas nas cartas de Paulo, Jesus ele falou de alguns personagens que aparecerão no cenário da grande tribulação. Então hoje nós vamos falar desses personagens e o que eles irão fazer. Nesta oportunidade estamos aqui de novo com o nosso irmão Elias, e é sempre uma alegria, um privilégio estarmos aqui falando da palavra de Deus. Amém. A paz a todos. É um privilégio mais uma vez nós voltarmos para darmos, vamos dizer, uma espécie de encerramento da aula 9, né? Que ela deixou com aquele gostinho e tá aí, cadê os personagens, né? Então criou uma tensão entre a aula 9 e a aula 10 e agora vamos tentar, né? Ajudar os professores aí, dar um subsídio legal para que seja uma aula abençoada, né, irmão Alessandro? Isso, perfeito. O texto-chave é interessante que fala: ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Para refletir, a grande tribulação será o palco onde o mal atuará através dos seus personagens. Então, nós vemos muitos personagens aí que às vezes algumas pessoas acabam até assustadas, né? Como a besta que sobe do mar, né? A besta que sobe da terra. Nós vemos anjos pregando, nós vemos uma multidão que são de mártir, nós vemos duas testemunhas. Sim. Se nós formos para o Antigo Testamento, nós vemos Miguel que vai estar, né? Então nós vamos trabalhar um pouco sobre esses personagens. O primeiro personagem que nós começaremos a trabalhar é o anticristo, né? Que vamos dizer assim, que é o personagem que tem mais destaque, é o que é mais falado, tanto nas epístolas paulinas, quanto no livro de Apocalipse, que é o anticristo, que a Bíblia também vai chamar ele sobre filho da perdição, que está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3. E é interessante que o termo anticristo, quem usa ele é somente o apóstolo João nas suas epístolas. João ele é o único a usar esse termo anticristo, que está lá em 1 João capítulo 2, versículo 18, versículo 19, versículo 22, e o capítulo 4, versículo 2, e a sua segunda epístola, salvo engano, o verso 7, né? Porque ele vai ser chamado como filho da perdição, o iníquo, e por aí vai. São esses termos que a Bíblia ela usa para ele. Irmão Elias, poderíamos falar um pouco, o irmão poderia fazer um comentário sobre o anticristo, sobre as suas ações? Antes de entrar na questão do anticristo, a gente faz vamos dizer assim, uma retrospectiva do panorama geral de como que nós chegamos nessa posição, né, desses personagens. E a gente vai ver que isso tudo começou lá ainda nos céus, né, com a queda desse anjo, com a rebelião dele, né, onde ele foi lançado à terra. E o que é dito? Jesus fala que ai do povo, né, ai daquele povo, pois o inimigo... O seu inimigo foi lançado à terra. Então a gente vai ver que o que acontece? Ele se rebela contra Deus, né, e levam a terça parte junto com ele, né, para essa rebelião. E ali começa, após ele ser lançado, expulso, né, da presença do Senhor, onde ele nos acusava. Jó, acho que o livro de Jó deixa um panorama melhor para a gente entender essa questão da acusação, né, que ele nos acusava dia e noite. Quando ele é expulso, ele começa a preparar uma espécie de plano, que vai ser frustrado, né? Mas ele começa a preparar uma espécie de plano, né, o irmão Alessandro? Aí a gente vê ali que no Apocalipse, por exemplo, 12, vai falar sobre o grande sinal nos céus, né? O dragão vermelho, o Messias, e a guerra nos céus, de Apocalipse 12 também, vai falar sobre essa guerra. E a ira contra os habitantes da terra, que é onde nós falamos, né? Que começa ele fazer esse plano dele, mirabolante dele aí, e ele começa a, vamos dizer assim, alistar aliados. Ele começa a separar aliados para essa guerra. E a besta que sobe do mar, ela é um dos símbolos mais icônicos de todos, dessa questão aí, porque ele é uma chave central, né, para a manifestação do verdadeiro poder que está por trás. O anticristo, ele é o personagem, vamos dizer assim, ele é o representante de Satanás, oficial de Satanás, né? Ele tem o maior papel dentro do plano de Satanás. Ele tem um papel de maior destaque, essa besta que emerge do mar. E João vai tratar desse assunto ali, que fala que ele tem poder, né?
porque no Apocalipse 13, do 1 ao 10, ali a gente vai falar que ele tem uma besta que emerge do mar com 10 chifres e 7 cabeças. Duas coisas que aqui é importante os irmãos entenderem, né, os nossos professores, para passar para os nossos alunos. Primeiro, que o elemento, biblicamente falando, o elemento vamos dizer, de Satanás, como o dragão, seja lá como ele for, a personalidade que ele tiver, o elemento dele é água, né? Não é fogo. Quem manda fogo é Deus. Sempre o fogo é um elemento divino. Tanto que quando fala lá na destruição, por exemplo, de Jó, fica aquela questão, uns falam, Satanás que deu. Fala, não, mas calma aí, foi Deus que lançou. E aí tem essa discussão, né? Porque o fogo é um elemento divino. O de Satanás, o elemento, se você for olhar biblicamente falando, em toda a Bíblia, o elemento de Satanás é água. E vê que essa besta, de onde que ela emerge? Do mar. É dali que ele tira o poder, né? E duas coisas, é o elemento dele, e a outra é a questão dos chifres, a quantidade de chifres. Mostra quanto mais chifres, mais poder. A gente vê isso ali lá no livro de Daniel, Ezequiel e tudo mais, mas aqui em Apocalipse ele é mais claro, tem uma revelação mais clara e mostra que ele será alguém extremamente poderoso, ao ponto de algum determinado momento ele ser comparado com o próprio Satanás, né, irmão Alessandro? Sim. O que é interessante que o meu irmão falou, a besta que emerge do mar, à luz da Bíblia, esse mar são as multidões, então ele vai ser aclamado. Uma outra interpretação que eu ouvi do nosso querido pastor Antônio Sebastião, que ele fala do mar ali representa a agitação, ou seja, sim. Após o arrebatamento da igreja, o mundo vai estar sofrendo essa agitação, então ele vai ser aclamado, então ele vai vir com um discurso de acabar com a fome, uma moeda única, uma unidade religiosa, e é tudo aquilo que o mundo quer. Então ele não vai ser ele é um homem, claro, que será possuído por Satanás, não falou, ele será o representante de Satanás aqui na Terra, então ele não vai ser uma pessoa que vai ser rejeitada, porque a proposta que ele vai vir é uma proposta boa, né? Uma proposta boa, que ele firmará um concerto com muitos por uma semana, né? Então ele fará esse acordo de paz, ou seja, eu vim trazer a paz mundial, e os 10 chifres ali que o meu irmão falou, mostra essa confederação a qual ele emergirá, a qual ele surgirá. Interessante também que em Apocalipse, ainda no capítulo 13, o versículo 2, está falando sobre algumas características. Primeiro, besta, está mostrando a característica de quem ele realmente é, o caráter que ele realmente é. Né? Você vê que é um contraponto com Cristo, porque Cristo sempre mostra como o cordeiro. Né? E olha que interessante, a besta que via era semelhante ao leopardo. Aí vai falar, com os pés de urso e com a boca de leão. Isso aqui nós entramos em paralelo com Daniel, da estátua de Nabucodonosor. Porque o que acontece? Você vai vendo que existe uma degradação, começa com ouro, vai com prata, bronze, por aí, até que chegar aos pés de ferro, que é o reino final. Sim. No governo do anticristo, vai haver resquícios de todos esses governos, de tudo um pouco, porque o leopardo aqui representa a Grécia, o urso representa aqui os Medo-Pérsia e o leão aqui representa a Babilônia. Então esse governo, ou seja, vai ser tudo. Então nós vemos essa degradação da estátua de Nabucodonosor, a qual se dará no governo do anticristo, né? Então nós vemos como será este governo, como será tirano este personagem, a qual ele terá esse governo de uma forma que as ações dele serão voltadas para Israel, por isso que Israel vai pensar que ele é um Messias, vai pensar que ele é o Salvador, o Messias que estão esperando, porque ele vai fazer esse tratado de paz. E uma das coisas que ele vai fazer que é interessante, que pode ser antes do arrebatamento da igreja ou depois, é o templo, que será uma das características, porque em Tessalonicenses capítulo 2 vai falar que ele se assentará no templo de Deus. E como que ele vai construir isso? Ali existe uma mesquita, né? Uma das 3 mesquitas mais importantes, aquela é a que está ali. E ali provavelmente onde foi construído o templo. Então existem algumas especulações. Como que vai ser o templo? Provavelmente ou o templo será do lado daquela mesquita, ou ele conseguirá destruir a mesquita. Eu acho bem provável que o templo seja do lado, porque ele vai unir judeus e árabes. De tão façanha, de tão persuasão e do diálogo que ele vai ter, vamos dizer assim, político, de trazer a paz e a união entre esses povos. Então é bem provável que seja essa uma das táticas dele e por ele ser tão aceito. Exatamente. E vê que por um período de tempo, a Bíblia fala que Satanás dará o poder dele para ele, né? Então ele será uma pessoa capaz de, por aí os 10 chifres, né? Colocar tanto que 10 ali é do maligno, né? Então a gente vai ver que é a medida dele e a quantidade de poder, como que ele será poderoso.
esse anticristo. E a função dele é ser o arauto do inimigo, né? O arauto de Satanás, né? Então, ele vai trazer a adoração para Satanás. Depois a gente vai ver que a terra vai adorar Satanás nas ações que ele realiza, né? Então a gente vê que o anticristo ele acaba sendo o personagem central por causa disso aí. Ele representa um poder político, mas é opressor. Ao final ele se revela, primeiro ele vem com uma falsa paz, né? Depois se torna opressor e blasfemo, que ele vai blasfemar contra o céu, ele vai desafiar os céus, né? Fala que ele insultará os céus, mas nesse período aí ele vai ser alguém que vai oferecer, vai trazer uma oferta de paz. E isso é importante porque a gente vê que ninguém que quer conquistar... Geralmente as conquistas vieram através das guerras, né? Mas ele será diferente. Guerra já temos. Ele vai trazer uma espécie de paz mundial. E o cenário, irmão Alessandro, está pronto para ele. Sim. Já se manifestou? Como pessoa física, não. Mas o sistema do anticristo já está em andamento. João disse que ele já está no mundo. Já está no mundo, João falou. O espírito dele já está no mundo. E o esquema, quando a gente olha para o esquema global... Quando você vê as degradações, guerras, fome, controles de liberdade e tudo mais, isso prepara o mundo para essa guerra, para essa, vamos dizer assim, exigência de uma paz. Chegará um momento que eu sempre defendi, voltado para a política, irmão Alessandro, que os políticos, na verdade, a política ela é aquela, ela dá o que o povo quer, né? Ele não tem criatividade para criar um governo que seja consistente e tal. Então o que ele faz? Ele dá o que a maioria quer. O que a maioria quer eu dou. Só que chegará um momento onde que os homens, os governantes do mundo não conseguirá mais atender às expectativas das pessoas. E o que vai acontecer? Haverá um clamor para que haja uma união. É por isso que nós estamos em confusão, nós somos separados. Não é isso que o mundo prega hoje? Sim. Todas as ideologias pregam o quê? É falsa, óbvio, né? Mas eles pregam uma unidade. Nós devemos respeitar o próximo. Claro, dentro das ideologias, né? Que isso aí, eles usam a verdade para deturpar e deturpam ela através da mentira. Mas o fato é que, politicamente, quando a gente olha para o cenário político global, tudo aponta para que um dia a humanidade rejeitará o governo político. Então, precisará alguém para restaurar esse caos que vai ser criado. E o anticristo é essa pessoa que vai oferecer essa paz. Interessante o que o irmão falou, que nós já temos tudo. Nós temos a tecnologia. Tá tudo. A tecnologia nós já temos, que será do alcance mundial. Hoje, a tecnologia ela chega até a ser assustadora. Sim. E o que falta? Falta ele sair aqui. Apocalipse capítulo 6 vai falar que quando o primeiro selo aberto é que esse personagem ele vai aparecer. Que é o Cavaleiro Branco, não confundir com o Apocalipse capítulo 19, né? Uhum. Que fala, o versículo 2. Olhei, diante de mim estava um cavalo branco, e o seu cavaleiro empunhava um arco. Arco aqui é instrumento, uma arma de guerra. E foi lhe dado uma coroa. Isso mostra que esse cavaleiro não pode ser o cavaleiro do capítulo 19, porque foi dado uma coroa. O cavaleiro do capítulo 19, ele tem a coroa. E dada a coroa aqui, que nem o irmão falou, mostra que será dado um poder para ele por um período de tempo. Então, é ele que vai vir. O branco aqui representa essa falsa paz. Então, ele vai vir nesse cenário. Mas não somente ele. Haverá outro personagem a qual fará ações para atribuir a ele como se fosse o Salvador da Prata. Queria usar essa expressão, que seria o falso profeta. Exatamente. Que é outro que já está, o sistema já está pronto. Sim. E já há muitos falsos profetas entre nós, né? João também falou, né? Que o Paulo também fala sobre esse assunto, sobre os falsos profetas. E esses falsos profetas aí, que é a segunda besta, né? É a segunda besta que emerge da terra, ele fala da besta que emerge da terra, é o que a teologia chama de falso profeta ou atua como líder religioso. Ele faz sinais e milagres enganosos, está em Apocalipse 13, que está na nossa lição, né? Ele faz sinais e milagres enganosos, ele impõe a famosa marca da besta, ele vai impor, tá? E ele simula a piedade. A Bíblia fala que ele falará como um cordeiro, mas, que ele, com a aparência de cordeiro, aliás, né? Ele terá uma aparência de cordeiro, por isso que ele vai ser aceito. Mas fala como o dragão, ou seja, ele representa a falsa religião que coopera com o poder político do anticristo. Ele representa, ele é um dos representantes. Ele tem aparência de cordeiro, mas fala como o dragão, ou seja, de um lado tem a piedade, mostrando a piedade, mas do outro lado a gente vai ver que ele blasfemará contra os céus. E o que é interessante é o poder que ele também vai ter. O poder os também. Os milagres que eles vão fazer.
Então aqui nós encontramos que essa segunda besta é o líder religioso. E nós temos hoje o projeto de ecumenismo, né, de unir todas as religiões, e essa vai ser uma tática do anticristo. Unir todas as religiões para depois, nós vamos ver nas duas Babilônias, ele trazer essa adoração somente centrada a ele. Então hoje nós temos esse grande discurso, né, esse grande discurso, infelizmente muitos cristãos acabam aderindo, né, desse projeto de paz entre as religiões. Uma coisa é você respeitar, outra coisa é você crer e ter convicção daquilo que é a sua fé. Isso mesmo. Então ele faz sinais milagrosos que vai fazer fogo descer do céu à vista dos homens, tudo isso para direcionar a própria besta. E as pessoas, elas vão buscar esses sinais, né? E as pessoas, elas estão buscando. Você vê que no mundo existe isso. Principalmente aquelas pessoas que estavam na igreja, mas que não eram salvas, quando vê isso, é bem provável que elas acabam seguindo este líder. Sim. Porque a ação dele vai ser isso. E a marca da besta vai ser algo que ele vai impor, principalmente no segundo parte da grande tribulação, que será algo obrigatório. Porque no primeiro eles não vão deixar assim algo ditatorial. Eles vão deixar algo, vamos dizer assim, opcional, para depois eles começarem a impor o seu regime. Então, esse falso profeta, ele é o símbolo da religião, é um personagem que será liderar a falsa religião no fim dos tempos, a qual estás caminhando, porque o mundo ele vive essa apostasia, esse abandono da fé, né? Então, qual religião? Nós não sabemos. Algumas especulações? Temos. Nós temos duas grandes religiões, que é o islamismo, alguns falam que pode surgir dali, e o catolicismo. Então, será o catolicismo? A Bíblia não fala. Será o islamismo? A Bíblia não fala. O que será uma nova religião, onde que, vamos dizer assim, ela flertará com todas as demais para poder fazer essa tática do anticristo. E aqui tem um ponto importante, né, irmão Alessandro, que é os sinais e milagres. Que hoje a igreja, ela está totalmente voltada, a grande maioria, né, óbvio, né? Ela está voltada para onde? Para os milagres. E dizem que esse cidadão, ele será capaz de fazer. Não é simular. Literal. Tá entendendo? É aí que mora o perigo. Porque ele não vai simular milagres. Ele vai realmente realizar milagres. A Bíblia fala que ele fará milagres. E a gente vê hoje em dia, irmão Alessandro, a volta a como que a religião, né, a igreja, né, ela tem voltado tanto para milagres. Você vê que as igrejas onde onde prega milagres todos os dias, elas são as maiorias. Sim. Essas igrejas, elas têm se espalhado no mundo inteiro, ganhado adepto, elas são lotadas, ferventes. E enquanto as igrejas que pregam a palavra de Deus verdadeira, elas já não tem mais tanto espaço, né? A gente vê uma igreja séria num bairro, vai ter 4, 5 pessoas, mas se chega uma igreja dessas áreas de milagres, você vê que faz fila para essas igrejas. E é aqui aonde que mora o grande perigo, porque fala que é aqui que ele vai ganhar o coração das pessoas, porque ele vai realizar milagres. Não é simular, ele vai literalmente realizar milagres. Embora, como o irmão falou, essa é uma passagem para o futuro, traz uma responsabilidade séria para a igreja agora. Presente. Um dos dons que falta na igreja é o dom do discernimento do Exato, Espírito. irmão. Porque qualquer milagrinho que acontece, as pessoas elas vão atrás. Então nós precisamos discernir, porque o próprio João falou que o espírito anticristo ele já atua no mundo. E o propósito dele é enganar. Você vê constantemente Sim. enganar. Lá no final, depois do milênio, vai falar que ele saiu para enganar. Então ele está sempre enganando. Então o crente ele precisa buscar esse dom, ele precisa estar firmado na palavra de Deus para que ele não venha enganar. Então hoje nós vemos milagre, mas a fonte é Deus? Muitas vezes não. Muitas vezes não. Você vai para o espiritismo, você vê ali algo. Não, você vai para uma outra religião, a qual o catolicismo, você vê ali a sala dos milagres, se você for... E todos têm milagres. Todos têm milagres. Todos. Você vai ver a fonte por trás. Nós encontramos aqui no livro de Apocalipse que muitas vezes a fonte por trás não é o próprio Deus. Exatamente. Que o inimigo, Satanás, ele tem esse poder de uma forma limitada para operar esses milagres, não somente no futuro, com o falso profeta, mas também aqui agora. Então a igreja ela precisa despertar para isso, para que ela não venha ser enganada e acabe perdendo a salvação. Isso mesmo. Um outro personagem que nós poderíamos falar aqui na grande tribulação são as duas testemunhas. Sempre existe uma discussão de quem são elas, embora a Bíblia não revela o nome, mas existem especulações, algumas nem boas, outras que se aproximam mais e outras
que às vezes foge, né? Que é que nem a testemunha de Jeová. Vai falar que essas duas testemunhas são eles, que eles vão ser perseguidos, vão ser mortos na praça, né? Então eles são experts, vão falar que são 144 mil, vão falar que são as duas testemunhas. Eu particularmente não tenho definido quem serão. Não tenho definido quem serão. Eu creio que serão 2 homens que se levantarão nesse período tribulacional, que eles estarão cheios do Espírito Santo, quando nós começamos a ler lá o capítulo 11 de Apocalipse, e que eles irão pregar nas primeira metade da grande tribulação, nos 3 primeiros anos. Devido aos sinais que eles fazem no céu e na água, que alguns identificam como Elias e Moisés, eu creio que como será algo para Israel, a tribulação será para Israel, que nós vimos na aula passada, nós vamos ter esse resgate desses, vamos dizer assim, desses sinais que apareciam no Antigo Testamento pelos profetas. Então eu faço essa interpretação desses sinais que haverá tanto no céu por eles, quanto na água. Então vai ter esse resgate, né? Porque vai ser com o povo de Israel, vai ser ali na cidade de Jerusalém, que é onde que eles vão atuar pregando, e esses sinais eu faço essa interpretação. Até mesmo porque são sinais voltados para esses 2 grandes nomes, né? Sim. E que o povo, vamos dizer assim, 2 símbolos grandes dentro do judaísmo. E realmente, eles vendo algo desse tipo, não tem como resistir, né? A não ser Deus determinar, né? Mas, como a gente vê aí, vamos dizer assim, é uma interpretação bem plausível, sim. Né? É bem plausível essa interpretação e dessas 2 testemunhas. E a questão do testemunho de Jeová não é só... É que tudo tem que estar em torno... Eles, quando a gente fala sobre testemunho de Jeová, a gente precisa explicar para os irmãos, é porque eles se consideram a única religião, né? Esse é o fato. Sim. Eles não consideram que nós também somos cristãos. Para eles só tem uma grande religião. É o testemunho de Jeová, o restante é heresia. São seitas, né? Que eles gostam muito dessa palavra, seitas. E o restante é seita e eles que são... Então tudo que vai acontecer tem que estar ligado a eles. Então, o interessante também, quando nós olhamos para essas 2 testemunhas, é que eles vão dar a própria vida, né? Testemunha significa isso, mártir. Exato, irmão. Eles vão dar a própria vida. E aqui nós vemos um contraponto, que nós vimos o falso profeta fazendo sinais, e agora nós vimos o servo de Deus também operando sinais miraculosos. E o que é interessante é que eles vão ser mortos pelo anticristo, eles vão ser perseguidos, seu corpo vai ser exposto na pasta. Então nós vemos que o mal nesse tempo vai estar sempre tentando sufocar, sempre tentando parar os servos de Deus, assim como hoje. Mas existe uma promessa na Bíblia que fala que as portas do inferno não prevaleceriam. E nós vemos que essas 2 testemunhas morrem, mas depois elas são ressuscitadas, elas são levadas ao céu. E como as portas do inferno não prevalecer, por mais que nesse tempo a igreja não estará mais será representada por essas 2 testemunhas, existirá um outro grupo, que são 144 mil. Exatamente. Que mais uma vez é atribuído para eles, né? Mas o fato fala que haverá os 144 mil que ainda, né, vai aparecer nessa grande tribulação aí. E eles, quando vão chegar lá nos céus, ele vai perguntar até quando. É uma das passagens que eu gosto, é que eles perguntam para o Senhor, né? Até quando o Senhor não vingará a nossa morte? Até quando durará isso? Você vê que a palavra de Deus fala que o período de tempo será abreviado, certo? Sim. Mas nós precisamos entender que essa abreviação é do tempo que deveria acontecer tudo isso. Mas será um grande período, será um período longo, porque chega ao ponto deles perguntarem, né? Fala, Senhor, até quando não vingará a nossa morte? Eles aparecem lá no céu em Apocalipse questionando a Deus. E até quando que eles não serão vingados, né? E o Senhor faz o quê? Dá uma roupinha branca para ele e fala, senta aí que ainda vai vir mais gente. Senta aí que está vindo mais gente. Perfeito. Esses 144 mil, é interessante porque é aquele estátua do povo de Israel. Sim. Os nossos irmãos que eles são pós-tribulacionistas, eles vão entender que aqui é a igreja, né? Mas nós fazemos uma interpretação literal, né? Sim, literal. Literal do texto, que fala ali que são judeus. Judeus étnicos, convertidos. Exatamente. Que eles serão selados. O selo ali dá o sentido de proteção, ou seja, então Deus os protegerá e os manterá para que eles venham testemunhar. Pregar a salvação em Cristo Jesus, no que resulta uma grande multidão de pessoas convertidas, que é o que o irmão falou, né? Sim. Os mártires da grande tribulação. Então isso mostra que o Espírito Santo ele vai estar agindo, embora será um período de apostasia, embora muitas pessoas vão se voltar contra Deus, mas o Espírito Santo ainda agirá na vida das pessoas, né? Porque se essas pessoas elas estão salvas, elas não estão salvas porque elas foram degoladas, elas foram degoladas porque elas realmente testemunharam de uma verdadeira fé. Porque isso que é fé.
A fé, ou seja, você testemunhar e viver para aquilo. Então elas foram salvas porque elas foram convencidas dos seus pecados. Exato. O Espírito Santo convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Então mostra a ação do Espírito Santo na vida dessas pessoas e pelos 144 mil que estarão pregando, que serão um povo exclusivo. O que é interessante também, irmão, é como nós falamos sobre a besta e o falso profeta, nós encontramos mais dois personagens, que são as Babilônias, estão ali registrados em Apocalipse capítulo 17 e Apocalipse capítulo 18, as Babilônias. Esse termo Babilônia é interessante porque, como João ele escreve ali, o Império Romano está em predominância, era de uma certa forma que os cristãos iam conseguir entender aquela mensagem por causa da Babilônia que existia no passado. O irmão poderia fazer um comentário sobre as duas Babilônias? Então, aí a gente vai ver a Babilônia, que é da besta, né? A gente já teve o falso profeta, a grande Babilônia, que uma delas é chamada de a prostituta, né? É um dos outros, a meretriz, algumas traduções coloca meretriz, outra é a prostituta, e a função dela é representar o sistema corrupto, né? E ela é descrita, essa meretriz, ela é descrita como está assentada sobre a besta, e aí mostra uma aliança política que ela tem, né? Ela tem uma certa intimidade com o sistema. Ela é chamada de a mãe das prostituições, né? E, no entanto, ela está embriagada com o sangue dos santos. De um lado ela oferece, vamos dizer, ela tem o ouro, né, que ela está toda cercada por ouro e tudo mais, mostrando o poder que ela vai ter também, né, simbolizando o poder, mas ela é embriagada com o sangue dos santos, enquanto por um lado ela mostra essa, vamos dizer assim, esse acolhimento, mas na verdade nos bastidores os santos vão sofrer com ela, porque vai estar aqui que ela está embriagada com o sangue dos santos. E o papel dela, seduzir os reis da terra. Esse é o poder dela, seduzir. Ela é o sistema, vamos dizer assim, é uma ferramenta na mão do inimigo para seduzir as nações. Vende tudo por prazer, poder e idolatria, tá? E no fim, ela é odiada e destruída pela própria besta, que isso aqui é importante. Aí a gente vê que quando a gente fala de unidade, eu gosto de tratar desse assunto de unidade da igreja e tudo mais, unidade no termo geral, a gente vê que o mal também, ele tem uma unidade, mas essa unidade dele, ela é frágil e não existe fidelidade na unidade deles, né? E você vê que no final, essa prostituta, essa grande Babilônia, que vai ajudar a manter esse sistema, vai, vamos dizer assim, adquirir, captar reis, seduzir os líderes mundiais, né? No final, o próprio anticristo, a própria besta vai se voltar contra ela e vai esmagar ela, vai fazer, vamos dizer, essa palavra fala que vai destroçar ela, ou seja, vai aniquilar ela. Ou seja, a Babilônia representa uma sedução moral e espiritual do mundo, preparando as pessoas para aceitar o domínio do anticristo sem resistência. Isso é uma das características, né, irmão? Nós vemos que esse espírito da Babilônia, ele já está atuando no mundo, né? Ele já está atuando no mundo, que nós falamos, está preparando o povo para a ascensão do anticristo. Então esse espírito da Babilônia, ele traz um ensino para nós no presente, embora será a Babilônia no futuro, mas no mundo ele já está trabalhando, ele já está seduzindo as pessoas, inclusive muitas igrejas eles têm não discernido bem, acabando, vamos dizer assim, flertando com esse espírito da Babilônia. Então, o servo de Deus, ele precisa estar bastante atento. Então, a Babilônia política será a sede do anticristo, a Babilônia religiosa será a sede do falso profeta, onde que eles estarão governando, e nós vemos essa traição que será para destruir. Então, o centro econômico, financeiro, estará ali dessa moeda única, que no final, a última também cairá. Sim. Mas um dos personagens importantes, ou agora vários personagens que nós encontramos em destaque no livro de Apocalipse, é os anjos. Os anjos, eles têm um papel, vamos dizer assim, protagonista, né? É claro que devido a espaço da lição dá para colocar, mas nós encontramos esse personagem, inclusive os anjos que trocam a trombeta e tudo mais. E tem um anjo interessante, que é o que nós encontramos, que é o Miguel. Está lá em Daniel capítulo 12, versículo 1, que fala: naquela ocasião Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará,
e haverá um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações até então. Então está falando o quê? Do tempo de tribulação. Então nós encontramos esse paralelo lá no capítulo 12 de Apocalipse. Então Miguel é um anjo que será esse protagonista. Alguns especulam que esses outros anjos também é uma espécie de arcanjo, assim como Miguel. A Bíblia não fala, sim, sim. Mas são anjos poderosos que estarão com o poder de Deus. E também no capítulo 14, nós encontramos um anjo que vai pregar o evangelho, que é o capítulo 14 de Apocalipse. Quero estar lendo aqui. O capítulo 14, versículo 1. Então olhei diante de mim estava o Cordeiro de pé sobre o monte Sião, e com ele 144, versículo 6, perdão. Então vi um anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Então esses anjos eles vão passar no céu proclamando o evangelho. E alguns irmãos pensam que o anjo ele não prega o evangelho. Aí nós precisaríamos harmonizar isso, porque eles vão ler lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 12, que fala que os anjos eles anelam por isso. Sim. A palavra ali anelar, no grego, ela dá o sentido de estar inclinado. O que Pedro está falando ali? Não que os anjos eles têm o desejo de pregar o evangelho, mas eles não podem, mas eles anelam, ou seja, eles estão inclinados, eles querem compreender o milagre do novo nascimento, mas eles não conseguem entender, porque eles não passam por essa experiência de nascer de novo, porque os anjos que não se rebelaram, eles são considerados como anjos eleitos. É por isso que lá na Arca da Aliança, esses anjos estão inclinados. Tanto é que se você pegar a NVI, ela vai trazer essa tradução no texto de Pedro. Eles estão inclinados quando o sacerdote ele borrifava o sangue ali. Porque se você vai olhar nos evangelhos, quem foi o primeiro a trazer o anúncio do Salvador? Foi um anjo. Exato. Os anjos chegam lá para os pastores e falam que na cidade de Davi nasceu o Salvador do mundo. Você vai ver que quando aquelas mulheres elas chegam no túmulo de Jesus, o anjo fala: por que você procura o que está vivo? Por que se procura entre os mortos aqueles que estão vivos? Então você vê que os anjos eles dão esse anúncio dessa mensagem de boas novas. Então aqui no Apocalipse ele também trará a mensagem do evangelho, que diz aqui o evangelho eterno, que é o evangelho da salvação. Exato. E no Antigo Testamento também, né? Um dos casos mais clássicos é Ló, né? Sim. Quando Deus vai livrar Ló, lá na passagem lá com Abraão, em Sodoma e Gomorra, quem que aparece lá? Os anjos. Os anjos. Quer queira para executar juízo, fora todas as outras passagens onde tem anjos, né, irmão? Então você vê que dentro da Bíblia, os anjos eles estão presentes em todos os eventos, sem exceção, todos os eventos. Até o nascimento de Jesus, que é uma participação maior que a gente vê dos anjos, no livro de Apocalipse e no nascimento de Jesus, né? No anúncio, no coro celeste e tudo mais. Então a gente vê que tem esse personagem aí que é importantíssimo também dentro da escatologia bíblica e que é importante dar uma estudada também, né? Sim, os anjos. E também tem a nação de Israel, que é o capítulo 12 de Apocalipse. Sim. Quando você começa a ler o livro de Apocalipse, ele vem na sequência do juízo. Chega no capítulo 12, é o que se chama de um capítulo parentético. Porque eles mostram alguns elementos que aconteceram no passado, que o irmão falou que a queda de Satanás, ali se encontra que ele arrastou a terça parte, mas ao que parece aqui no capítulo 12, ele está falando sobre a nação de Israel e também no período tribulacional. Exatamente. Então a gente vê aí que, mais uma vez, a negação de que Israel não tem mais nada para cumprir dentro da escatologia, dentro do cenário, né, escatológico, ele não tem base bíblica, né? E a gente vê que tem sim, e aliás, vamos dizer assim, o clímax da escatologia está em torno deles, né? Está em torno da nação de Israel, do povo de Israel. Essa mulher e o dragão que nós encontramos aqui, nós encontramos lá atrás em Gênesis, para nós poder interpretar, né? Que é aquela regra. A Bíblia ela interpreta a própria Bíblia. Então, de uma forma tão simples, né? Quem é essa mulher aqui? Alguns falam que é a igreja. A igreja nunca é chamada de mulher na Bíblia. Não. Israel é chamado de mulher no Antigo Testamento. Mas noiva, a noiva. Os termos da igreja é noiva e tal. Mas nunca mulher. Israel no Antigo Testamento é chamado de mulher, principalmente pelos profetas. Principalmente pelos profetas. Então não cabe aqui uma interpretação querer harmonizar como se fosse a igreja, porque aqui nós encontramos Israel, nós encontramos aqui o sol, a lua, as estrelas. E que nós vemos isso? Nós vemos no próprio sonho de José, que ele estava sonhando ali, é claro, com a formação da nação de Israel. Então nós vemos ali essa perseguição do dragão, que é o que estará no final da tribulação,
perseguindo esse povo de Deus até os encurralar, mas assim virar o protagonista dos protagonistas, que nem o irmão, o pastor, ele coloca aqui, não é um personagem no sentido convencional, mas ele é o protagonista dos protagonistas na grande tribulação, que é o Senhor Jesus. Exatamente. E a gente vê o Satanás, o dragão aqui, né, vermelho, em Apocalipse 12, e a função dele é o arqui-inimigo de Deus. Sim. Ele é, vamos dizer assim, na parte maligna tem o lado de Deus e tem um lado do iníquo. Ele é o iníquo, ele é a fonte primária de todo mal e engano, né? E a gente vai ver que ele é iniciado de todo o plano anticristão, tá? Ele é expulso do céu, lá no capítulo 12, desce à terra com grande ira, dá poder à besta, né? E orienta toda a religião. Ele está sempre nos bastidores. Persegue a mulher que é Israel, ele persegue essa mulher, e os que guardam os mandamentos de Deus. Só que Satanás, ele é o pai da mentira, comandante espiritual da grande tribulação, vamos dizer assim. As forças malignas que estará por trás é ele. E ele dará poder ao anticristo e ele será adorado, receberá. E qual é o porquê que ele dá? Porque o anticristo vai fazer com que ele seja adorado. Ou seja, ele está preparando uma entrada triunfal, né? É como o vaidoso como ele é, né? Vaidoso como ele está preparando uma entrada triunfal. Então, primeiro ele alicia, né? E alista seus participantes, vamos dizer assim, seus líderes, né, desse grande plano, seus aliados, que é essa palavra, seus aliados, mas no final o que ele quer é entrar com a entrada triunfal, mostrando o seu poder. E, no entanto, a destruição dele não tem nada de triunfal, é simplesmente com um sopro. Sim. Mas ele é o personagem da grande tribulação, do lado maligno, ele é o personagem, esse dragão que é Satanás, né, irmão? Sim, ele é o personagem central. É interessante que no final, quando nós encontramos ele com toda essa pompa que ele tem, no final, na Batalha do Armagedon, ele acaba caindo por terra, o próprio anjo desce. Perceba que Deus, ele tem todo o poder, no final Sim. do milênio ele vai fazer isso, mas o próprio anjo desce e o prende no abismo. O abismo é aquele lugar que está ali no estado intermediário, onde que aqueles demônios temiam. Não nos mande para o abismo. Exato. A qual o próprio Judas vai relatar e Pedro ele vai relatar na carta. Então esse personagem que aparece depois é o verdadeiro cavaleiro, que é o que o próximo aula vai falar, que é a vinda de Jesus em glória aqui na Batalha do Armagedon. Embora não apareça a referência só no final, nós encontramos aqui no capítulo 13, versículo 8 de Apocalipse, o próprio Cristo, que é um personagem que aparece na grande tribulação. É interessante que fala que todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tinham seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. E o que Jesus falou? Que quando ele morresse, ele atrairia muitos. Mesmo no período tribulacional, onde a apostasia será grande, onde o povo blasfemará contra Deus, onde a fé será pequena, onde as pessoas elas serão martirizadas pela sua fé, nós encontramos aqui uma fé verdadeira. Todos quem? Todos aqueles que adoram. Mas nós vamos o Cordeiro que morreu por essas pessoas. Então, isso mostra que no meio dessa apostasia ainda haverá salvação, haverá fé em quem? No Cordeiro de Deus. E isso é um personagem que aparece aqui de uma forma, vamos dizer assim, meio que oculta, mas que é o nosso Salvador Jesus Cristo que está ali. E que tem o controle de tudo que está acontecendo. De tudo que está acontecendo. E aí você vê a grandiosidade como que João ele faz questão de falar sobre Jesus, né? Que é lá no início do livro. Sim. O seu poder, a sua grandeza, como que ele se apresenta. Então João, se a gente for olhar Apocalipse é um livro que fala sobre a supremacia de Jesus Cristo. O Cristo, o Filho de Deus, a supremacia dele. João abre o livro falando dele e João encerra o livro falando dele, do poder dele, o domínio dele. Então vê que, apesar de todo esse clímax que há no meio dessa história aí, o livro de Apocalipse ele é esperançoso nessa questão. Porque é exaltar a pessoa de Jesus Cristo. Sim. Essa é a função, exaltar a pessoa de Jesus Cristo. E é igual o irmão falou, embora ele não apareça diretamente citado nesse período ali, que nós estudamos da aula 9, aqui a aula 10, até chegando no finalzinho ali, mas mostra que ele tem controle de tudo. Ele está por trás de tudo, e a sua volta, quando ele chega, ele mostra o seu poder, que é a forma como ele destrói o mal,
é símbolo mostrando a infinidade do seu poder diante do maligno. E isso traz esperança para nós. Por isso que quando nós começamos, nós falamos que estudar escatologia traz esperança. E uma visão escatológica que não traz esperança, ela chega quase a ser antibíblica. Ela chega quase a ser antibíblica, para não ousar, né, falar nesses termos, ela chega a ser quase. Então, eu acho que o irmão ele foi muito feliz no título. Perfeito. Muito feliz. Foi mesmo. Então, desta forma, nós vimos alguns personagens do período grande tribulacional. É claro que não dá para trabalhar em detalhe de todas as atuações, principalmente dos anjos, cada um faz, nós demos uma pormenorizada, mas aqui nos faz um alerta sobre o nosso relacionamento. Porque hoje nós temos um relacionamento com o personagem que nós falamos que vai vir triunfando, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Exato. E que você mantenha esse relacionamento com o Senhor Jesus Cristo, que você mantenha essa fé e essa viva esperança de um dia estar com Ele. E que se você está desanimado, busque as forças em Cristo Jesus, porque Ele morreu para nos salvar. E se nós se afastarmos, nós pararemos aqui. Então teremos um relacionamento com o oposto daquilo que é Cristo. Aquele que a Bíblia identifica como a besta. Então hoje nós temos esse privilégio, essa oportunidade de nos relacionarmos com Cristo Jesus e um dia com Ele na eternidade. Exatamente. Glória a Deus, nós não estamos nesse período, né, da grande tribulação, ao contrário de que alguns pregam, que não tem base. Glória a Deus, nós não estamos passando, e isso eu creio que nos dá uma responsabilidade maior, sabendo que antes de nós, houve períodos terríveis, a história da igreja mostra. Após nós, já que uma vez que tem todos os sinais ainda para se cumprir, essa grande tribulação, ela será um período terrível e, mais uma vez eu volto, glória a Deus, Deus nos poupou. Tanto de perseguições ao longo da história, como a gente vê, e quanto essa que vai ser do fechamento do clímax. E isso nos dá uma responsabilidade e de sermos mais gratos do que qualquer outro povo de qualquer outra era. Nós devemos ser mais gratos e adorar a Deus de forma mais genuína, mais responsável, né, irmão Alessandro? Então que Deus em Cristo Jesus os abençoe, que a nossa oração ela continue sempre para que nós venhamos ensinar a palavra de Deus, que é por intermédio dela que o povo ele é edificado. Sempre estimule na sua igreja os irmãos a virem na escola bíblica dominical, porque ela é a maior ferramenta de crescimento espiritual e formação de obreiro que a igreja ela tem. Amém.